O cavaleiro Reino Central, que inclusive é o senhor desta macê que existe na elipse da estrela candente, foi quem realmente colocou a cruz do caminho. A cruz do caminho foram um casal de reis. Eles foram deportados. Era o último descendente de uma dinastia. E eles foram deportados, não tinham mais parentes, não tinha ninguém. E os escravos, aqueles escravos, acompanharam, que era um pessoal muito bom, e acompanharam esse casal, que nós vamos chamar de Rede Central. Então, chegando lá, eles foram para uma velha mansão, um reino também já abandonado, e o mundo estava nessa revolução. Foi a vinda de Jesus, o povo ainda não sabia se eram cristãos, o que eram. Então, eles ficaram lá, foram para lá. E o que fizeram? No meio daquelas guerras, daquelas tropas mercenárias que passavam por ali, eles resolveram, os escravos, aquelas aias, camareiras, não sei o que mais, daquela rainha, era uma rainha nova e um rei novo. Então, o que fizeram? Eles fizeram uma cruz e colocaram no caminho. Essa cruz do caminho, ela vem aparecendo, e na deturpação da lei, do homem, a cruz do caminho, ela reflete também as encruzilhadas, entendeu? Ali foi até onde o homem alcançou em sua mente deformada, foi feito, se coloca a cruz do caminho. Mas, na minha clarividência, em nome de Jesus Cristo, que até cheguei a conhecer, e muitos dos senhores aqui, a cruz do caminho tinha o seu destino bom. Aquele pessoal doente daquelas guerras que vinham arrastados, procurando as suas origens, eles mandavam trazer tudo ali para aquela mansão. Então, já se sabiam aqueles guerreiros sofridos, sabia que a cruz do caminho indicava um hospital, vamos dizer. Ali eles se espiritualizavam. Eles espiritualizavam todo mundo nessa forma iniciática que hoje nós temos aqui. Mas, acima de tudo, o Reino Central e a Lady, eles tinham uma ciência, entendeu? Eles tinham a ciência oculta. Eles ocultavam na comunhão dos seus pensamentos, eles ocultavam uma religião que era a vida fora da matéria, e desenvolviam os seus cultos, trabalhos como nós, faziam as suas preces. E o Reino Central era um jovem muito bacana, muito preparado, muito espiritualizado, e tinha as suas forças positivas para o astral. E assim, a cruz do caminho foi uma bênção de Deus. Ela se alastrou por toda aquela planície. Então, nessa ciência do Reino Central, ele buscava as forças de muitos lugares, inclusive Delfos. Foi o maior conservador de Delfos. Egito, ele sabia captar aquelas forças, essas elipses,
Eles formavam as elipses, fazia elipses de madeira, tudo o que nós temos aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meus olhos, a cruz do caminho. Tanto que eu pensava que o Vale do Amanhecer fosse a cruz do caminho. Mas, como é uma doutrina secreta, que o Reino Central não gosta de revelar os seus pensamentos, os seus sentimentos, não gostava naquele tempo, ele preparava um povo mais ele esparso, era mais aberto. Então, ele ficou um grande iniciado. Eles viviam na origem mais pura do espiritualismo, da força iniciática, tinha poderes. E um dia ele foi revelada que uma filha deles e um filho, uma filha e um genro iam chegar ali. E que eles deviam preparar muito bem a mansão, porque eles iam chegar. Essa filha veio um espírito iniciado do astral e avisou que uma jovem que ele havia matado em outras vidas, ela vinha trazida por um cavaleiro, a sua alma gêmea, e teria que ser iniciada, porque eles teriam que sofrer as dores daquela que havia sido a sua vítima. E assim eles se prepararam. Então, se prepararam muitos anos para a iniciação dessa jovem. Quando, nisso, uma tropa mercenária que viviam procurando, e eles, naquele tempo, estavam um rebuliço muito grande em Roma, Egito, e era uma coisa terrível. Na Grécia. Então, todo mundo desesperado. Então, aquelas tropas viviam procurando aonde servir. Esse jovem que tinha essa tropa muito grande, se chamava Lança Vermelha. É isso? Aí nós vamos entrar no Lança Vermelha. Ele viu, ele foi pago, ele foi vendido para o rei, que tinha uma moça muito bonita e ele se apaixonou naquele instante por ela. E naquela paixão dos dois, se reconheceram, alma gêmea, ele que fez? Deixou o seu capitão tomando conta da tropa e levou a moça embora. Isso, de longe, ele se lembrava da cruz do caminho, pois tinha passado por lá. Mas antes de chegar, o rei deu falta e o fato pegaram a moça de volta. E na luta, ele daqui e ali, ele escapou. Mas a moça jurava para o pai que não ficava ali. O pai mandou fazer 2 atacas, que eles chamam ataca, de ouro, e prendeu ela pela mão. Só que é diferente dessa nossa. Eram 2 braceletes
E um tinha uma ponta que, quando ela dormia, eles amarravam no pé da cama, ou no braço de uma camareira. E ela dormia acorrentada. Então, ele descobriu, entrou no quarto dela e carregou ela com as atacas e tudo. Carregou e foi parar na cruz do caminho. Quando chegou lá, ele foi se espiritualizar e jurou, porque o Ande é um juramento. É um juramento. Eu sou aquele que falo e calo quando deve. Entendeu? Porque só tu conheces, não é? Só Deus conhece Deus e tal. Então ele fez o juramento e esqueceu da tropa. Esqueceu tudo para viver ao lado daquela jovem. Enquanto o reino central e a Leide conheceram a sua filha e agarraram ela com todo amor. Mas o destino traz nas pessoas, traz também a facilidade das fugas, das faltas. Quem disse, mas para que eu fiz uma falta dessa? Mas não é, já estava escrito aquela falta. Então, aconteceu. Vem um cavaleiro e encontra com ele dentro daquela mansão escondido. Ele já não queria mais a tropa, não queria mais nada. E manda pedir ele, pelo amor de Deus, que viesse salvar a tropa que estava morrendo. Estavam todos morrendo de fome. E só ele tinha capacidade de andar com aquela tropa. E ele sai da cruz do caminho. Sai da mansão e a moça não conseguiram tirar as atacas das mãos. Aquela jovem teria que pagar tudo, porque hoje é um espírito de alta luminosidade. Salve Deus. Então, ela estava amarrada. Então, ele disse que ainda ia para ver se trazia alguma coisa que pudesse cortar sem ferir aquelas atacas. E ele vai e morre no caminho, o lança vermelha, porque o rei não perdoava. Era uma cilada que estavam com ele. Não era verdade que a tropa estava morrendo. Inclusive a tropa já estava para o outro lado. E mataram ele. Ninguém sabe, mas o fato é que a moça ficou esperando e ele nunca apareceu. E ela viveu muitos anos, até que guerras e guerras, ela ajudando a todo mundo ali que passava na cruz do caminho. Ela fazia tudo de bom, curava as feridas, sempre com aquelas atacas. E sempre um pensamento de dor, de dúvida. Por que ele não voltou? Havia esquecido dela? Então, aquela dúvida, ele fugiu, nem notícia, me abandonou. E, no entanto, os mentores nunca, os mentores, os grandes iniciados, inclusive materializavam e nunca diziam nada que esclarecesse a fuga dele. Então, mas ele foi lá, ele foi pagar suas dívidas. Porque se ela soubesse que ele tinha morrido, ele ficava ali perto dela
não é? É por isso que, às vezes, a gente não pode ter notícia de um ente querido que desencarna. Então, ela nunca pôde saber por onde ele andava, porque senão eles prendiam ele ali, naquele mundo iniciático. Ele que fez. Não achava receptividade, não achava astral para ele, porque o povo ali era muito puro, e ele era da força desobsessiva. Quer dizer, ele matava, ele se vendia para matar os outros em guerra, para vencer, era o conquistador. Então, o povo, tudo aquilo que ela ganhava, levava para a evolução dele. Então, na hora do desencarne, ele veio buscá-la. Ela já velhinha, aí ele já era um espírito de luz. Ele, você imagine que a Legião de São Lázaro, quantos anos? Mais de 1000 anos. Tem pouco mais de 1000 anos isso que eu estou contando. Acho que não chega a 1000 anos. Então, ele foi para a Legião de São Lázaro. Hoje é o Reino Central e o Cavaleiro da Lança Vermelha. Salve Deus. Aí, então esses dois espíritos, nós fizemos a cruz do caminho. Que eu disse aqui, Mário, o dia que nós fizermos a cruz do caminho, nós vamos ter muito fenômeno. Porque tenho experiência desse casal que fez, salve Deus. E hoje ilumina o mundo inteiro.